Olá, queridos, chegamos aqui na nossa maratona bíblica, amém? Vamos estar em constante oração ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajude, nos acalente, nos sustente, amém? Aqui no Gênesis 37, Jacó, ele habitava na terra de Canaã, e os seus filhos cresciam, e ele amava mais a José. Isso aqui não é, gente, aqui tá, eu tô falando uma coisa, vamos lá, Abraão tinha o seu preferido, que era Isaac, seu filho amado, né? Depois Sara teve mais, então, aí depois veio quem? Veio Isaac teve Jacó. Jacó amava mais a Esaú o decepcionou casando com mulheres que não eram da vontade do Senhor, e aqui Jacó tem José. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus, ele sempre está nos dando uma visão ampla das coisas que ele tem para nós. Aqui fala que Jacó, ele habitava na terra de Canaã e seus filhos cresciam. Porém, ele amava mais José que os outros filhos. E aí, o que isso gerou? Isso gerou o quê? Gerou inveja. Porque ele era filho da velhice, né, de Jacó. Então, ele se apegou. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando a gente está um pouco mais maduro, tem filhos, a gente tem um apego diferenciado. Por isso que os avós, o amor é diferente, tá, gente? É bem diferente. O amor dos avós é intenso. Porque é um amor mais maduro. Então, aqui fala que ele fez uma túnica bem colorida. Aqui nós vemos o princípio da referência de Jacó. Ele expressa o amor de uma forma explícita, né? Ele destaca muito José entre os demais. E na vida espiritual, Deus pode nos chamar para posições grandes, de destaque. Mas isso também vai atrair inveja, assim como atraiu os irmãos de José. E o sinal de distinção aqui, ele é representado pela túnica. Anuncia o quê? A bênção, né? Anuncia a bênção, mas também a tensão. E os irmãos de José, eles começaram a odiar José. E eles não conseguem falar com ele pacificamente. Perde a paciência rápido, por causa da túnica e do favoritismo que Jacó tinha com José. Então, o capítulo aqui, ele já nos mostra o fruto da inveja, que começou lá em Caim e Abel, lembram? Sempre tinha desavenças. E aqui tem essa desavença, não só... Gente, isso aqui é muito forte. Quando Deus ele nos levanta, o inimigo ele pode até surgir dentro do próprio círculo familiar e espiritual. A gente tem que vigiar sempre. Aqui 37, capítulo 5, versos 8, José ele sonha e conta aos irmãos. E ele se inclina diante dele, né? Ele sonha que os irmãos se inclinam diante dele, corrigindo aqui. Mas aí os irmãos ficam rindo. Os irmãos começam a rir dele porque eles começam a odiar José ainda mais, por causa da inveja, virou uma disputa, vamos lá. E além de sonhar que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinaram diante dele, o sonho revela o plano de Deus. Mas aí a revelação ela é antecipada, gera uma rejeição. E muitas vezes, quando Deus ele nos mostra a promessa, o mundo próximo, ele não entende. Ele reage com hostilidade. Isso aqui, gente, é muito real, tá? Isso aqui é realidade para a nossa vida. É claro aqui, quando ele relata o sonho, ele relata com tanta simplicidade, sem nenhuma malícia. Mas aí causou a rejeição. E muitas vezes, quando Deus ele nos mostra a promessa, o mundo não vai entender, não vai. Porque os sonhos de José, eles representam a soberania de Deus sobre a história, mesmo quando não há oposições humanas. E isso aqui, gente, é uma prova viva de que a gente precisa ser mais vigilante.
Então, quando José ele contou, ele se precipitou quando ele contou aos seus irmãos, porque ele sofreu a inveja, a indignação deles. E quando existe um sonho a ser realizado, o ideal é manter o silêncio, até que tudo se concretize. Caso contrário, podem surgir aí adversários para tentar impedir a materialização dessa bênção. Por isso que muitas pessoas sofrem muito e não concretizam porque abrem a boca antes do tempo. Antigamente a gente via inveja, mas a gente não via tão assim abertamente, gente. É sério. Isso é muito sério, tá? Deus, ele é fiel. Ele é muito fiel. E ele abre portas, né? E aqui nós vemos, dentro do Gênesis 37, do 9 ao 11, que José ele sonha novamente. E aí Jacó ele percebe, mas ele repreende. Ele repreende aqui no 37, versos 9. Vou até ler para vocês, que é interessante. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E o Jacó foi lá e repreendeu ele. Gente, vou dizer algo forte para vocês. Deus, ele tem seus princípios. E princípios são feitos para se manter. Quando José ele sonha aqui, ele percebe que Deus confirma o plano dele na vida de José. Os irmãos percebem que Deus quer exaltar José. Aqui eu digo o inimigo, né? E o ódio vai aumentando. Aqui nós vemos os conflitos entre o discernimento, né, humano e a direção divina. Porque Jacó, ele ainda age com prudência, mas os irmãos apenas veem a ameaça à sua posição. Então, o capítulo aqui nos ensina a promessa de Deus pode gerar opiniões antes da concretização? Sim, pode sim. E aqui o relato aqui, né, quando ele sonha, que Jacó repreende, quando Deus ele coloca esse sonho dentro do coração. Ele faz um propósito, gente. Ele faz um propósito. Por quê? Porque se ele coloca o sonho no meu coração, ele faz um propósito. Ele cria o propósito no meu coração. Então eu preciso ter o quê? Discernimento. Eu não posso expor. Eu não posso. Aqui em Gênesis 12 ao 17, os irmãos, eles vão pastar rebanho em Dotã. E Jacó envia José para ver como eles estavam. E José obedece, mas a obediência o coloca em perigo. Muitas vezes o chamado de Deus envolve desafios, envolve testes e até mesmo exposições. A seguir a direção certa exige coragem, mesmo diante do risco. E aqui eu vejo a importância da obediência. E o quanto Deus, ele tinha aqui, é algo forte na vida de José. José, aqui no 37, 18 e 24, os irmãos, eles conspiram contra José. Primeiro eles pensam em matar eles, né, no caminho ali indo para a cidade, na hora de pastar, eles foram o quê? Já tramando. Vamos matar ele. Não. Aí depois decidem colocar ele numa cisterna. E Rúben tenta salvar ele secretamente. E aqui nós aprendemos sobre o peso da inveja. Irmão de sangue que deveria proteger. E ali começa a planejar sua morte. A tensão entre a maldade e a intervenção divina, ela se torna evidente. Mesmo no plano maligno, né? Mesmo no plano maligno, Deus ele prepara resgate. Aqui no 37, no 25 ao 28, aqui é quando os comerciantes israelitas, eles passam e os irmãos de José,
e os irmãos vendem José por 20 moedas de prata e ele é levado para o Egito. O capítulo aqui mostra que Deus, queridos, ele permite o mal humano ele ser executado, mas é por planos temporários. Mas aí você fala, mas precisou passar por tudo isso? Deus tem o controle sobre a história. José, ele não é um perdido aqui. Cada passo que José dava era sobre uma providência divina. Era Deus preparando ele. E a gente precisa entender que a venda para o Egito inicia no caminho da preservação. E a perseverança, ela é muito nítida aqui em uma família de futura bênção, gente. Temer a Deus não é o que as pessoas acham. Os irmãos enganam José aqui no 37:29. Quando eles mostram a túnica, os irmãos enganam Jacó, que é o seu pai, Enganam Jacó, que é o seu pai. Quando eles mostram a túnica ensanguentada, e aí Jacó lamenta profundamente e se recusa a ser consolado. Aqui nós vemos a dor, o engano, a manipulação e o preço da inveja. Gera o quê? O sofrimento para os justos. E destrói a promessa. É uma promessa que havia ali e ele foi e relatou a promessa por causa do sonho. Mas Deus transforma corações. Vamos lá, aqueles que permanecem fiéis, Jacó chora, mas a história de Deus continua. José vendido no Egito, Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Esse é um versículo que se encerra dentro do capítulo, encerra o capítulo apontando o quê? O início de um novo ciclo. Que o mal humano, ele não impede a direção de Deus. Pelo contrário, ele usa circunstâncias adversas para cumprir os seus propósitos. E esse capítulo, ele mostra o poder da providência de Deus, mesmo em meio à inveja, ódio, traição. Porque José, ele era amado. Ele foi escolhido para enfrentar a hostilidade da própria família. E aí ele é vendido como escravo. Mas aí cada evento aqui já faz parte do plano divino, porque a lição aqui é clara. Injustiça humana não pode frustrar a promessa de Deus, mesmo quando somos rejeitados ou traídos. Deus, ele está nos moldando para caminho de vitória. José, ele é exemplo de fidelidade. Eu tenho algo muito forte no meu ministério com José e Davi. Muito forte. Daniel, perdão. Eu não gosto de Davi. Por mais que as pessoas falem Davi, eu não gosto. Eu gosto de Daniel. Então, assim, o meu ministério é muito focado neles. Por causa da fidelidade, da aliança. E Deus, ele sabe exatamente o que ele tem na vida de cada um de nós. Deus, ele conhece o coração de cada um de nós. Aqui nós vemos a situação aqui no 37, quando Deus, ele coloca sonhos dentro do coração de alguém. Nós precisamos o quê? Ter vigilância constante. Ter vigilância constante. Amém? Louvado seja Deus. Aqui mais um capítulo encerrando aqui para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, nesse capítulo 37, José é o filho amado de Jacó e ele se destaca entre os seus irmãos, recebendo aqui a túnica que chama a atenção, né? E os sonhos proféticos, ele começa a revelar os planos de Deus, os planos que Deus tinha para a sua vida. Ele foi e contou. E aí gerou inveja, ódio, conspiração dentro da sua própria casa. Então, assim, isso aqui é um ensinamento para que nós venhamos trazer para dentro da nossa vida inspiração divina. Por quê, pastora? Porque, gente, vou falar para vocês. Deus é muito fiel na vida daqueles que realmente, verdadeiramente obedecem. Amém?
Louvado seja Deus. Amém, queridos? Então, esse 37 aqui, ele me chamou muita atenção. Me chamou muito a atenção. Porque Deus é muito fiel na vida de cada um. Ele é muito fiel, queridos. Aqui, o que me ensina que Jacó, ele mostrou a sua verdadeira dor. A dor de perder um filho, né? Um filho amado. E José, ele recebe a túnica colorida, os sonhos proféticos. Tudo isso aqui revela favoritismo e desperta situações aqui. A gente precisa o quê? Entender que José, ele estava no caminho da perseverança, né? E isso tudo realizou situações e colaborou através da boca dele com que muitas injustiças foram tragas. Então, assim, ele era um garoto imaturo. Vamos lá, o cara tinha 17 anos, né? Ele era muito imaturo, gente. Era muito jovem. E Deus, ele conhece o nosso coração. Imagina, nós somos rejeitados, traídos ou injustiçados, mas a providência de Deus, ela age e ela cumpre o seu propósito no tempo certo. Amém? Que Deus possa abençoar cada um. Fique com o Papai do céu.